Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, o que nós temos aqui de estar discutindo são os argumentos se o governo pode ou se o governo não pode pagar o salário de R$ 560. E por que há argumentos que o governo pode e que o governo não pode? Depende do ponto de vista, é óbvio. Do nosso ponto de vista, há sim evidências claras de que o governo pode pagar os R$ 560. Primeiro, em função de que o acordo que se alega que foi feito, fora feito no governo passado, governo do presidente Lula. Apesar desse governo ser de continuidade, nada impedia e nada impede que se chame os partidos de oposição, as centrais sindicais, a classe trabalhadora e se faça um novo acordo sob novos parâmetros. Ou seja, argumentar o passado para defender a imposição de um salário de 545 não é factível. Segundo, há no orçamento recursos para serem cortados e aplicados no aumento do salário mínimo. Por exemplo, nós temos aí a administração das unidades ministeriais. Se o governo der um corte de 30% nesse custeio, sobrarão 4,5 bilhões de reais. Por outro lado, se o governo diminuir o gasto com diária, que dá 1 bilhão por ano, se diminuir o gasto com propaganda e publicidade, que dá mais 1 bilhão, eu não digo que acabe, mas reduza para metade, 500 milhões da propaganda com 500 milhões das diárias, já são 1 bilhão de reais a mais. Somando-se a administração das unidades, dá 5 bilhões. Querer impor o argumento de que não é possível, de que o governo irá entrar em colapso de gestão ou se provocar a volta da inflação, não é tratar com seriedade. Quem trabalha nesta casa, quem lê o orçamento, quem percebe claramente que se houve um excesso de gasto no ano passado e fica a pergunta no ar, foi por causa das eleições? Cada um que responda. Se houve esse excesso de gasto público no ano de 2010 e precisamos recuperar as contas públicas no ano de 2011, que nós concordamos, isso não pode ser exclusivamente cair nas costas dos trabalhadores. Não é justo que o trabalhador brasileiro pague sozinho essa conta. Eu poderia, senhor presidente, avançar e dizer, por exemplo, que os recursos que comenta-se, como o corte de 50 bi, foi anunciado, mas não foi oficialmente publicado. Ninguém tem conhecimento de onde virá esses cortes, porque o governo anunciou através da mídia, mas não fez publicado no diário oficial. Nós não temos conhecimento aonde se dirá os cortes. Se o governo anuncia que irá capitalizar mais uma vez o BNDES, tira uma pequena parcela do dinheiro que vai para os grandes empresários nacionais, necessário, não tenha dúvida, mas se temos... Essa feitiçaria que Rabelo inventou. Mas se temos de sofrer cortes, que os cortes recaiam também nas costas do empresariado e não apenas na classe trabalhadora, como está se impondo. Por isso, senhora presidente, senhores e senhores deputados, eu acho que é absolutamente factível, crível, verdadeiro nós podemos avançar um pouco nesse esforço que o país precisa, mas não apenando apenas os trabalhadores. R$ 560, R$ 15 a mais do que o governo nos propõe a dar, é muito pouco para estarmos aqui fazendo um projeto de lei enviado ao Congresso com artifício para não se editar uma medida provisória como fora no passado, para se ultrapassar as medidas provisórias que estão trancando a pauta e convocarmos uma sessão extraordinária para discutirmos esse assunto. Chega de artifícios, chega de manobras, precisamos sim encarar de frente os problemas e resolvê-los. Nós temos responsabilidade de apresentar, e 560 tem dinheiro, e o governo pode, se assim o